O assunto é Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Pensa comigo, num mundo que é cada vez mais digital, a informação virou, sem dúvida, o bem mais precioso de qualquer organização, né? A grande questão é, como é que a gente protege isso de um jeito que funcione de verdade, de forma estruturada? Não é só sobre levantar muros, não. É sobre criar um sistema de defesa que seja inteligente e integrado. A gente vai descobrir junto como é que se constrói essa tal fortaleza digital. Pois é exatamente essa a nossa missão por aqui hoje. E para a gente construir essa fortaleza, nosso roteiro vai ter 5 passos que são, assim, essenciais. Primeiro, a gente precisa entender a planta baixa, sabe? O que é um SGSI. Depois, a gente delimita o terreno, o nosso escopo. Em seguida, partimos para identificar quem são os possíveis invasores, ou seja, os riscos. Daí, a gente vê como manter as torres de vigia sempre de olho, monitorando tudo. E por último, vamos criar um manual de regras para todo mundo que está dentro dos muros. Então, bora começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. Afinal, o que é um Sistema de Gestão de Segurança da Informação? O tal do SGSI. Pensa nele como a espinha dorsal, a estrutura que sustenta toda a estratégia de defesa. É importante entender que um SGSI não é tipo só um software que se instala ou uma política que fica guardada numa gaveta. Não, não. É uma estrutura bem completa, uma visão geral, sabe? É o que organiza a forma como a empresa vai encontrar, gerenciar e, claro, diminuir os riscos. O grande objetivo aqui é ter certeza de que tudo que é feito para proteger os dados está conversando entre si. E, o mais importante de tudo, que realmente funciona. E aqui está o pulo do gato. Um SGSI que se preze, um que é forte de verdade, ele se apoia em 3 pilares. E esses pilares têm que funcionar em total harmonia. A gente está falando de pessoas, com treinamento, todo mundo sabendo o que fazer, de processos, com regras e jeitos de fazer as coisas bem definidos, e, claro, das tecnologias, as ferramentas que a gente usa para se defender. Se um desses pilares estiver meio bambo, a estrutura toda corre o risco de desabar. Beleza, agora que a gente já entendeu o que é, vamos para o primeiro passo prático para erguer nossa fortaleza. Definir o campo de batalha. E é exatamente aqui que entender o contexto e o escopo faz toda a diferença do mundo. Essa pergunta aqui, ela resume tudo, né? Pensa só, como é que se constrói uma fortaleza sem o mapa? Tentar proteger tudo, em todos os lugares, o tempo inteiro. É exatamente isso, é querer construir algo gigante e complexo sem ter a menor ideia do terreno. A chance de dar errado é de praticamente 100%. E olha que interessante essa comparação. De um lado, se tenta ter um SGSI que abraça o mundo sem restrição nenhuma. O que acontece? Vira uma coisa super complexa, sem foco e, no fim, não protege direito. Agora, do outro lado, quando se tem um escopo bem definido, aí a história é outra. O sistema fica focado, eficiente e, o mais importante, os recursos, o dinheiro, o tempo, tudo vai direto para onde o risco é maior. É basicamente a diferença entre ter uma estratégia inteligente e simplesmente queimar dinheiro. Ok, agora que a gente já tem o nosso mapa, a missão muda. A gente precisa começar a identificar os perigos que estão rondando o nosso território. Vamos dar uma olhada em como funciona na prática esse mapeamento de ameaças. Isso aqui não é algo que se faz uma vez e pronto, acabou. É um ciclo que nunca para. Primeiro passo, mapear os ativos. O que a gente precisa proteger? Dados, sistemas, infraestrutura, tudo entra na lista. Segundo, analisar as ameaças. E aí tem que olhar tanto para fora quanto para dentro da casa. Terceiro passo, avaliar o impacto. Beleza, se algo der errado aqui, qual vai ser o tamanho do estrago? E isso é o que ajuda a decidir o que é mais urgente. E por fim, com tudo isso em mãos, a gente parte para a ação e implementa os controles para diminuir os riscos mais críticos. Mas não adianta nada construir os muros, colocar os guardas nos portões e achar que o trabalho acabou. A gente precisa ter as torres de vigia, sempre de olho, para garantir que as defesas estão realmente funcionando. E isso é o que a gente chama de monitoramento. E tem uma frase clássica da área de gestão que resume isso perfeitamente. O que não é medido não pode ser gerenciado. E quando o assunto é segurança, isso é 1000 vezes mais verdade. Porque sem monitorar, sem ter métricas, a gente está navegando no escuro. A gente fica só na torcida, sabe? Tomara que esteja tudo bem, em vez de ter a certeza de saber que está tudo bem. E essa vigilância tem 2 caras, digamos assim. De um lado, a gente tem o monitoramento em tempo real. Pensa em ferramentas como o CIEM. Elas são como os sentinelas lá na muralha, sabe? Procurando qualquer movimento estranho, um possível ataque no exato momento em que ele acontece. Do outro lado, a gente tem a medição com os KPIs.
Eles não olham só o agora, eles nos dão o filme completo, uma avaliação mais estratégica para a gente saber se os nossos controles estão sendo eficazes com o passar do tempo. Certo? E por fim, para essa nossa fortaleza funcionar direitinho, não basta ter muros e vigias. Todo mundo que está lá dentro, vivendo e trabalhando, precisa saber quais são as regras do jogo. É aqui que a documentação e principalmente a comunicação entram com um papel fundamental. Funciona assim. A documentação é o que cria os manuais oficiais, as políticas, os procedimentos, é o que garante que todo mundo está na mesma página. Só que, vamos ser sinceros, documento na gaveta não protege ninguém. É aí que a comunicação se torna a estrela do show. É ela que espalha essas políticas para todo mundo, que garante os treinamentos de conscientização. E mais do que isso, ela abre um canal de mão dupla, onde o pessoal pode e deve reportar incidentes, dar feedback. É isso que alimenta a melhoria contínua de todo o sistema. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para refletir. A gente viu que segurança é essa dança entre tecnologia, processos e pessoas, certo? Olhando para o futuro, onde será que mora o perigo de verdade? Qual vai ser o elo mais fraco da nossa corrente? A maior ameaça para essas fortalezas digitais? Vão ser as falhas na tecnologia ou vai ser o fator humano? Obrigado por assistir, participe deixando seu comentário.